Algumas das perguntas que eu mais recebo são: Leonardo, como posso colocar meu site no topo do Google? Quais são os primeiros passos para a criação do meu site? O design vem antes ou depois do código? Como posso criar um site de sucesso? Como seria bom se tudo tivesse uma fórmula, não é mesmo? Mas infelizmente não tem. Mas hoje eu vou trazer algumas dicas de como eu crio os meus sites, baseando-se no famoso processo design de um website proposto pelo designer John Furness. Quer saber mais? Então vem comigo e se liga só! Adaptado em meados de 2011, o modelo de John Furness é utilizado por agências e profissionais autônomos do mundo inteiro. John criou uma estrutura linear de processos em que ele descreve a importância de cada evento e o relacionamento que o designer deve ter com cada etapa do projeto. E esse processo é exatamente o que nós vamos ver agora. E a primeira etapa é conhecida como briefing, ou reunião inicial com o cliente. O briefing é uma das partes mais importantes para se ter sucesso. Ele consiste em um conjunto de informações e de coleta de dados para o desenvolvimento de nosso projeto. Ele nada mais é do que um documento onde a gente capta o relato das reais necessidades do nosso cliente e a gente tenta abstrair seus problemas e, na visão dele, como ele pretende solucioná-los. Aqui valem arquivos como Word, PDF, anotação, rascunho, desenho e qualquer outro tipo de informação figurativa que contenha algum tipo de valor para o nosso projeto. A segunda fase é conhecida como teste de usabilidade, no caso se possuir um site, e o desenvolvimento de pesquisas. Se for um trabalho de rebuild, por exemplo, um site no caso, o teste de usabilidade é extremamente importante, porque ele vai ajudar a gente a verificar com facilidade se o site que o cliente já possui pode ser claramente compreendido e manipulado pelo nosso usuário. Algumas ferramentas essenciais que ajudam nesse processo são o Usability Hub, que eu uso bastante, que ele vai fornecer para você todo tipo de parte relacionada a essa parte de usabilidade, de teste de usabilidade. Você pode enviar várias versões de um arquivo e você pode testar remotamente como os seus clientes se comportam em relação a ele. Uma outra ferramenta bem bacana nesse quesito também é o Usabila, né? Que ele é utilizado por grandes empresas como Philips, HP, Vodafone, que ele permite que o usuário consiga dar um feedback em real time para você, trazendo como que ele se comportou, como que ele reagiu em relação a uma página específica, a uma seção específica de um site. Ele pode dar notas e inclusive, né, dar reactions de acordo com aquilo que você está propondo para ele poder estar avaliando. É muito legal também trabalhar com o Usabila. E uma outra ferramenta que eu acho que é uma das mais fantásticas, né, que é paga, mas existem versões, a versão trial dela, que é o conhecida como Morai, ou Camtasia Studio Morai. Esse Camtasia Studio Morai é um produto da Camtasia, né, obviamente, e ele traz pra gente um monte de experiência bacana que a gente pode trabalhar no nível do usuário. Ou seja, a gente tem uma página, a gente consegue controlar todas as áreas que aquele usuário especificamente está clicando, e ele fornece para nós vários tipos de informação relacionados ao comportamento do usuário em relação àquelas páginas e quais são as áreas que ele mais está dando clique, quais são as áreas que está dando mais reação em relação àquele projeto. Então vale muito a pena Camtasia Morai, vale muito a pena conhecer essa ferramenta porque ela ajuda muito nesses testes de usabilidade. E uma única brasileira que eu particularmente comecei a testar recentemente e que eu tenho gostado bastante é o Testa Isso, que é uma ferramenta brasileira, e ela é muito legal porque a gente pode elaborar testes e a gente pode fornecer isso para o usuário e ele consegue responder isso e a gente ter umas respostas em real time, ter vários insights também que ajudam a gente a entender melhor essa questão de interação do usuário com relação a como ele está comportando em relação ao sistema, a alguma sessão específica e a gente consegue ter resultados interessantes. A ferramenta ela tem um tempo trial, mas você pode estar comprando também a licença dela, ok? Mas outro aspecto muito importante para a gente ter uma garantia de sucesso, principalmente quando eu desenvolvo meu site, são as pesquisas, né? E o que a gente seria sem as pesquisas? E isso, as pesquisas te ajudam a coletar, né, vários insights importantes que podem nortear o seu projeto e principalmente uma melhor dinâmica de criação, percepção de público e integração de melhores tecnologias. Alguns sites que eu recomendo são o Dribbble, né? Eu acho que o Dribbble é um dos sites mais famosos, principalmente para designer, que você pode procurar qualquer coisa, qualquer termo e você consegue encontrar. No caso do Dribbble, você precisa de ter um convite para estar participando. Se você não entrar por meio de um convite, você vai ter alguns recursos limitados, mas ele é bem bacana porque qualquer coisa que você procura, você consegue ter muita referência legal, muitos shots, muita gente comentando, dando like, dando
feedback daquilo que você está procurando, e isso é muito legal. A outra ferramenta é uma das mais conhecidas também no campo de portfólios online, que é o Behance, uma ferramenta da Adobe, e que colabora muito para esse aspecto, a gente conseguir visualizar outros projetos, conseguir ter várias referências visuais e principalmente ter, né, um senso estético com relação àquilo que a gente está criando. Outra ferramenta que eu gosto pra caramba, principalmente voltada para quem é amante do Material Design, é o Material Design Up, né? materialup.com, e nele a gente tem várias referências de designers aqui que criam em cima da tendência, que criam em cima da estética do Material Design soluções criativas para a web. Então aqui a gente tem vários exemplos, a gente pode receber notificações, a gente pode dar like, a gente pode comentar, a gente pode adicionar aquilo num círculo. Isso é muito legal para quem está buscando referência dentro do Material Design. Uma outra ferramenta extremamente essencial é o Pinterest, né? E uma dica bem bacana é a gente criar o painel do nosso cliente. Eu faço sempre isso quando eu estou desenvolvendo meus sites. Ou seja, a gente partiu da parte do briefing para entender o problema dele e aqui dentro eu começo a coletar, né, referências, começo a coletar insights que podem ajudar no processo de desenvolvimento. E no Pinterest você procura um termo, assim como no Dribbble e no Behance, e aqui a gente tem uma coisa muito legal que é poder criar os painéis. Ou seja, uma coisa bem bacana é sempre quando você está desenvolvendo um projeto, você criar um painel daquele cliente para servir como uma referência visual e aquelas imagens salvas poderem também te ajudar a construir um painel semântico para o futuro que pode te ajudar em outras criações também. E isso é muito legal. Agora, a terceira fase, que depois de entender as reais necessidades do projeto, entender o público, fazer as análises mercadológicas, fazer as análises de usabilidade, desenvolver as pesquisas, é conhecido como a fase de construção de sitemaps, ok? E essa é a hora que a gente começa então a estruturar o projeto, começa a pegar toda a ideação, começa a pegar todas as ideias e comprimir uma arquitetura de informação relacionando partes e construindo os famosos sitemaps. Uma ferramenta muito bacana que eu conheci recentemente, que eu tenho utilizado já, é o que é conhecido como Google Forms ou Google Draw, que a gente pode criar aqui retângulos, a gente pode escrever textos, pode fazer o que a gente quiser e ele ajuda muito você a criar o seu sitemap, ok? A gente pode relacionar os sitemaps, pode fazer o que a gente quiser, pode rotacionar, a gente pode criar ideogramas, pode fazer muita coisa bacana de maneira muito rápida por meio do Google Draw. E uma outra ferramenta também que é muito próximo do Google Draw é o Draw.io, que na verdade eu até achei no início que poderia ser muito, que era a mesma ferramenta, mas não é, né? É uma ferramenta muito próxima. A gente pode criar várias coisas, a gente tem ícone de banco de dados, a gente pode criar fluxogramas, a gente pode criar mapas mentais, a gente pode fazer o que a gente quiser, pode relacionar uma área a outra, pode poder fazer referências de textos, referências de sessões. A gente pode mexer em muita coisa, vale a pena também, Draw.io, e essa ferramenta é uma das mais bacanas que eu conheço. Né? E a gente tem também o Illustrator CC da Adobe, né? O Illustrator CC, que é uma das ferramentas aí que é muito utilizada para a parte vetorial, para a parte de ilustração, mas também não se restringe somente a isso. A gente pode criar todas as nossas interfaces, pode construir todos os nossos sitemaps direto do Illustrator, como a gente tem uma manipulação vetorial muito profunda, muito fácil, muito bacana de se fazer. A Adobe também fornece uma versão trial, alguns pacotes para os estudantes, mas o ideal é que você compre, né, o pacote mensal e tenha a possibilidade aí de ter a ferramenta sempre atualizada. Uma outra ferramenta também nesse aspecto é o Glyph. Eu acho uma das mais sensacionais, porque ele já trabalha com essa questão mais da cor, é uma coisa mais ilustrativa, mas ele também consegue fazer todo esse relacionamento em cadeia que eu falei para vocês, de criar ideograma, criar fluxogramas, wireframes, diagramas, flowcharts, que são os gráficos, os fluxogramas, e os sitemaps, que é o que a gente está falando aqui agora. Então vale muito a pena conhecer também glyph.com, e lá você pode ter a ferramenta assim em tempo real para você estar testando alguns exemplos, um suporte bem bacana da comunidade também, ok? E para a gente também falar sobre fluxograma, falar sobre wireframe, né, a gente tem que entrar então nessa questão do wireframe da prototipação, que é a quarta fase. Ou seja, essa fase de criação de wireframes, elas são basicamente um guia visual que ajuda você a entender a interface para sugerir uma estrutura de um site e relacionar suas páginas. Ou seja, a prototipação nada mais é do que você começar a pensar mais no design, começar a pensar mais na estrutura visual da sua aplicação, ok? E uma das ferramentas que são mais conhecidas e que eu particularmente acredito que o wireframe soluciona, que é relacionado à parte de ilustração semelhante ao layout, aos elementos da interface, e que eu particularmente sempre recomendo
que traz algumas variações, mas em relação às outras ferramentas, mas que é bem completo, é o Ashur. Eu acho que ele é muito legal, ele é uma ferramenta muito completa, ele é paga, infelizmente, mas ele te oferece 30 dias de trial, e você consegue criar quase tudo que eu falei anteriormente, e mais, você consegue prototipar, ok? E o Screenfly, né, que é uma ferramenta muito legal, ele tem várias ferramentas, da Creek Tools. A gente tem o Screenfly, que você pode testar a responsividade de um site. Na ferramenta Creek Tiles Writers, você pode criar um projeto e você pode criar os wireframes, e no Sitemaps que você pode criar num projeto de sitemap, ok? Então, se eu vier aqui em New Project, eu posso criar um projeto aqui, vou criar, por exemplo, qualquer um, para vocês terem uma ideia. E todo o projeto eu consigo manipular pelo Screenfly, ou seja, aqui eu tenho todos os meus widgets, ok? E eu consigo criar aqui com muita facilidade, por exemplo, um retângulo, ok? Eu consigo criar campos de input de texto, eu consigo criar placeholders indicando que aqui eu tenho uma imagem, ou seja, todo esse processo de arquitetura, todo esse processo visual, a gente consegue fazer por meio do Creek Tools, por meio dessa ferramenta gráfica que auxilia muito na criação de wireframes e prototipação. A gente tem também aí o Pixate, que é uma ferramenta muito bacana, que inclusive ela é uma join do Google, né? Então vale muito a pena para vocês terem noção do poder que ela é. E ela ainda trabalha com esse princípio de colaboração em real time e de um design bastante simples e poderoso. Uma outra é o Fireworks, né? Que foi descontinuado pela Adobe, mas até hoje é utilizado por designers e desenvolvedores do mundo inteiro. E ela ajuda muito nessa construção também, quando a gente fala de nível vetorial, de construção de mindmaps, de construção de prototipação e afins, ok? E uma para mim que as mais fantásticas eu deixo sempre para o final, que é o Sketch 3, né? Que ele trabalha com prototipação interativa. Então você pode criar todos os seus protótipos lá, pode fazer testes, fazer interações com os seus protótipos, você pode criar wireframes. Geralmente com uma ferramenta você consegue trabalhar com prototipação, criação de wireframe e arquitetura de informação diretamente pelo software, ok? Então designcode.io/sketch, muito legal também. E o InvisionNap, que é uma ferramenta assim sensacional para quem quer trabalhar com prototipação colaborativa. Ou seja, você cria o seu protótipo, né? Você cria lá, joga suas telas diretamente do Photoshop e você consegue criar uma equipe em cima daquele projeto, e essas pessoas começam a colaborar em cima dele. Ou seja, elas conseguem inserir comentários, sugestões de modificação. Você pode, por exemplo, linkar vários sketches e fazer eles interagirem como se estivesse realmente com o site funcional, com as páginas funcionando. E é muito legal porque ele é livre, né? Um software livre, ele, inclusive você pode contribuir e você pode criar interações, pode colocar código em cima de um botão, você pode criar reactions, e é muito legal para quem quer trabalhar aí com prototipação colaborativa. Então, envisionlab.com, entra lá que vale muito a pena. A quarta fase é conhecida como design ou layout, né? Eu acho que é uma das fases mais legais para a gente trabalhar. Mas antes de eu falar dela, eu quero falar do último lançamento que teve agora, que é o Adobe Experience Design, que é uma ferramenta da Adobe que vai ser lançada, se eu não me engano, ela foi lançada agora na segunda-feira, a versão de teste dela, e ela vai vir justamente com essa ideia do InVision para poder trabalhar a prototipação e a colaboração dentro de projetos web, ok? Ou seja, você pode linkar várias coisas uma na outra, pesquisas, páginas, reações de botões, reações de sessões, e isso é muito legal, porque a gente consegue ter em tempo real uma interação de como que o nosso projeto vai funcionar. E isso para um cliente, para um usuário, é de extremo valor, porque a gente pode fazer testes em cima disso, a gente pode captar insights, ok? E a quarta fase é a fase conhecida como design ou layout, né? E nada mais bacana do que a gente falar sobre as melhores ferramentas para isso. E a criação do layout, ela nada mais é do que uma resposta a tudo isso que a gente já viu até agora, que é a utilização de softwares, né, como o Photoshop CC, né, que nem precisa se falar, o Fireworks que a gente viu e o Illustrator CC que eu falei também anteriormente. Eu particularmente gosto muito do Photoshop CC para trabalhar com isso, principalmente porque nas novas versões ele já traz uma ferramenta que é capaz de você criar várias versões do site dentro de uma mesma janela e pode linkar essas janelas, pode fazer o que você quiser. Então, para você ter essa flexibilidade de criação, eu recomendo muito o Photoshop ou Illustrator nessa parte de criação, ok?
E também quando a gente fala aí, né, a gente já falou de briefing, a gente já falou de testes de habilidade, desenvolvimento de pesquisas, construção de sitemap, arquitetura de informação, wireframe, protótipo, design, layout. E a última, uma das últimas, né, para a gente quase encerrar aí, entra a parte de documentação do web app, né, que eu acho que é muito importante. Ou seja, nessa documentação do web app, você, depois de ter criado todo o seu layout, toda a sua estrutura do visual, antes de começar ali a parte de codificação e desenvolvimento de fato, a gente tem que ter um documento PDF, um documento Word ou qualquer tipo de formato de texto, documento que explique, né, as seções daquele site, porque elas existem. Ou seja, nessa etapa a gente faz todas as definições estruturais de prefixo, sufixo de código, pasta, como que vai funcionar a nomenclatura e explicamos o porquê de cada seção existir no site e como que elas se relacionam em todos os aspectos. Isso é de extremo valor para o cliente, de extremo valor para o projeto, porque isso fornece uma documentação real que aí precisa, que a gente pode estar sempre acompanhando, o cliente pode estar sempre acompanhando de como o projeto vai realmente funcionar. Ou seja, e tudo isso funciona como uma base segura de consulta de informação para o projeto e que pode ser um ponto de partida para poder explicar e vender a ideia futuramente também. E quando a gente fala de desenvolvimento, então, né, a gente construiu o web app, construiu documentação, construiu o wireframe, protótipo. Agora a gente precisa pensar, então, depois de documentação, toda a parte de codificação, como é explícito pelo design de website proposto pelo John, ok? E essa parte aqui é a próxima fase, né, que é conhecido como desenvolvimento. E nessa fase, então, a gente cria todo o layout, né, a gente pega todo o layout que a gente criou anteriormente, a equipe de design ou você mesmo, e a gente começa a codificar. E aqui a gente geralmente divide, né, em duas fases, que é o front-end ligado à interface, interação, usabilidade e afins, e a outra que é o back ligado ao tratamento de informações via servidor, integração com fonte, com front-end e afins. Ou seja, alguns softwares muito bacanas que eu particularmente recomendo para essa fase é o Sublime Text, né? Já está na versão 3 aí, vale muito a pena. Você tem uma web app muito bacana para trabalhar com ele. Tem plugins, ele é cross-plataforma, você tem muita coisa legal que você pode estar trabalhando usando o Sublime Text. Tem também o Dreamweaver CC aí, que foi um pouco, né, alguns desenvolvedores abandonaram, mas eu particularmente adoro o Dreamweaver, principalmente quando você quer código fácil, rápido e teste em real time com muita eficácia, ok? O Visual Studio Code, que foi uma ferramenta que eu fiz uma aula há 2 semanas aí, que eu acho que é muito promissora, está sendo muito promissora, é uma ferramenta muito leve, ainda está sendo desenvolvido várias extensões para ela, mas já está trabalhando aí com as principais tecnologias do mercado, então vale muito a pena conhecer. code.visualstudio.com. E a gente tem o Brackets também, né, iniciativa da Adobe, querendo ou não, e hoje é uma ferramenta de código aberto, às vezes ele apresenta alguns bugs, mas eu gosto muito da parte de RAM Preview dele, que você pode codificar e já vendo aquilo em tempo real funcionando no seu browser, e já tem muita extensão, muito plugin bacana que fornece para você uma dinâmica de codificação bem legal. Ou seja, a gente passou por todas as fases, imagine que a gente codificou agora e a gente vai para uma das fases mais importantes também, que é o testes, é a parte de testes e a parte de SEO, né? Muita gente me pergunta, Leonardo, por que a parte de SEO, a parte de teste é tão importante? Então depois que a gente faz os testes e faz o deploy, isso fornece para a gente, né, fornece informação útil do que deu certo e realmente do que pode ser melhorado daquele site que a gente construiu. Então uma outra parte muito importante desse processo é a parte de SEO. E são justamente esse conjunto de processos bem definidos, né, que definem o SEO como uma parte específica e muito importante do desenvolvimento web para que a gente apareça melhor posicionado nos ranqueamentos, melhor posicionado nos motores de busca. Esse processo é influenciado por inúmeras coisas, ou seja, esse processo de SEO, de otimização, foi influenciado por inúmeros fatores que vão desde a parte codificável, que vai de semântica, tags H1, tags alt, meta tags, até mapas XML e até mesmo a qualidade de conteúdo, questões de link building, etc. Algumas das ferramentas que eu recomendo para quem trabalha com essa parte de teste SEO é o Google Webmasters. Ele vai fornecer para você ferramentas bem legais, como você pode ter um Search Console para você coletar insights, você pode ter uma ferramenta de teste mobile do seu site, você pode receber suporte para ajudar o seu site a se engajar melhor, a se desenvolver melhor. Então, acho que vale muito a pena conhecer o Google Webmasters, que tem muita ferramenta legal lá. Outra ferramenta é o Google Analytics, né? Nem precisa falar, muitos desenvolvedores já conhecem, outros nem tanto, que ele vai te fornecer informações visual em real time dentro de um período de tempo, como que tá, né, engajamento em relação a certas palavras-chave, em relação à busca, em relação
a navegabilidade, a questão de sessões dentro do seu site, a tráfego orgânico, tráfego de feed, tráfego direto, enfim, é muita coisa bacana, vale a pena conhecer o Google Analytics também, é só ir lá google.com/analytics e você vai ter uma ferramenta super poderosa para você organizar melhor as suas métricas, melhor visualizar essa parte de crescimento do tráfego do seu site e coletar, né, como que está sendo o comportamento do seu público em relação à interação com aquele site que você está fornecendo para o seu cliente. Outra ferramenta muito legal para quem não usa muito o Bing, que é a ferramenta do Bing Webmaster, sim, da mesma forma que o Google, ele tem uma ferramenta específica para desenvolvedores que ajudam nessa parte de visibilidade. Então, bing.com/toolbox/webmasters, e lá você vai ter uma ferramenta completa que vai te oferecer vários feedbacks de como você pode trabalhar, por exemplo, sitemaps direto no Bing, como que você pode criar ferramentas, como que você pode criar keyframes, palavras-chave de impacto para dentro da sua parte de SEO e otimização de conteúdo. E uma outra ferramenta muito legal também, que ajuda nessa parte de visualização da questão de ranqueamento, é o WooRank. Você pode colocar a sua URL aqui, você faz uma análise grátis e você pode testar gratuitamente a ferramenta, porque a partir desse teste ele vai te fornecer uma série de relatórios e que você consegue melhorar a performance do seu site em termos de palavra-chave, lucratividade, tráfego, afins, por meio da ferramenta. Então, ele te fornece sim um teste grátis, mas é interessante que você compre a ferramenta depois, mas essa ferramenta é sensacional, gente. Ela traz muito insight valioso que pode ajudar aí o seu site a ter sucesso, o seu site do seu cliente a se engajar mais, a ter mais tráfego e afins. E uma outra ferramenta é o Google Palavra-Chave, planejador de palavra-chave do Google, que ele fornece para você a capacidade de você procurar, né, planejar suas palavras-chave dentro das suas meta tags lá que você tem no seu site, ou quando o seu cliente, por exemplo, for criar um artigo, um post, ele ajuda você a planejar melhor as suas palavras-chave para poder aparecer melhor no ranqueamento do Google, para poder desenvolver melhor grupos de anúncios específicos, sejam esses orgânicos ou inorgânicos, e isso ajuda muito você a desenvolver o seu site. E para encerrar essa parte também da parte de SEO, né? A gente tem aí o Open Link Profiler, que ele vai analisar todos os backlinks do seu site. A gente tem aí o Moz.com, que é uma ferramenta trial, mas que depois que você acostuma, depois que você vê o poder que ela te traz em termos de analisar campanhas, analisar palavras-chave, analisar tráfego orgânico e inorgânico, ela te ajuda muito a pensar melhor sobre essa questão de ranqueamento, a pensar melhor sobre esse workflow de projeto, como que você pode melhorar, né, o engajamento de campanhas, como você pode melhorar o engajamento de páginas, como que o seu site, o site do seu cliente, pode se potencializar dentro das sessões que ele fornece para o usuário, dentro da parte de navegabilidade, usabilidade e afins. Vale muito a pena, moz.com, products.pro, e você tem lá todas as features dessa incrível ferramenta, ok? E uma das partes mais importantes que eu considero, e que depois de tudo isso é a parte que eu considero que uma grande parte, né, está relacionada à entrega de valor, mas que mais da metade das agências profissionais autônomas esquecem, é a chamada coleta de insights e melhoramento contínuo. Ou seja, essa é uma fase à parte, mas que o John define depois da parte de entrega do projeto. E é nessa etapa que a gente oferece um cliente um suporte especial de algumas semanas ou meses, justamente para ir validando as métricas, né, frente aos seus primeiros meses de lançamento do site que a gente desenvolveu para o cliente, de todo esse processo que a gente construiu e constrói, utilizando a nossa expertise, né, para poder ajudar ele a entregar mais valor dentro do que ele tanto procura e ter um site de sucesso, querendo ou não, aumentando as vendas dele. É nessa última fase que a gente mostra o que é preciso realmente para que o site não morra e quando vai para o ar, mas que ele sempre continue envolvido pelo ciclo de construir, mensurar e aprender. Ou seja, a gente percebe o quanto nessa fase de coleta de insights, desenvolvimento contínuo, o tanto que é importante a gente pegar o cliente, pegar o site e continuar avaliando. É esse processo de entrega de valor que faz muitas vezes uma agência ter sucesso, um site ser bem reconhecido, um site ser bem estruturado, um site ser visualmente atraente, um site fornecer para o usuário realmente o que ele procura. E aqui vai então algumas ferramentas bônus bem legais que ajudam nesse processo. Uma ferramenta fantástica que eu conheço, que é uma ferramenta bem colaborativa, é o Asana, que nela você pode criar aqui um projeto e dentro desse projeto você pode criar todas as sessões, todos os checklists para serem feitos em equipe. Você pode adicionar um novo projeto, então projeto canal, por exemplo,
aí você cria um projeto novo e lá você adiciona tarefas, divide por sessões, define datas, define quem são as pessoas que vão ser responsáveis pelas aquelas tarefas, quais são as descrições, observações, tudo você pode colocar dentro do Asana. E uma outra ferramenta bem legal, que é no estilo drag and drop, né? Funciona muito próximo do InVision, é que você pode adicionar um projeto e nela você pode jogar uma imagem no sistema e rapidamente um link é gerado, e nesse link milhares de designers e profissionais afins que estiver dentro de um mesmo ciclo, dentro do mesmo grupo, podem colaborar, colocando suas visões de projeto, modificações, como que ele acredita que aquilo pode ser melhorado. Então é bem legal para quem gosta dessa parte também de colaboração dentro de projetos web. Uma outra ferramenta muito legal que eu recomendo aí como bônus é a Ghost Lab, que é uma ferramenta de testes remotamente, ou seja, você tem lá a sua aplicação, o seu site num localhost, numa porta padrão, e você consegue compartilhar ela para você poder visualizar em todos os devices que você quiser e que estiver conectado naquela porta, naquele link específico. Então ela é muito legal, ela te traz muita possibilidade de sincronização, um debug muito bacana, e ela te traz essa possibilidade de fazer testes em real time para que você consiga, né, ter mais produtividade, mais tempo em questões de fazer testes, de mensurar continuamente o que pode ser melhorado na ferramenta. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas ferramentas. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, comentar aí lá nas redes sociais, curtir nossa fanpage, interagir com o canal. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Valeu!